acredito que uns 15 a 15 anos que ele já fazia, né, a edição mensal do jornal impresso. Tocava ele e a Lurdinha. Ele e minha mãe. A minha mãe, desde o primeiro número, ela já começou a ajudar. O jornal foi lançado no aniversário de Poços, 6 de novembro de 75. Então meu pai conta que ele foi no palanque durante o desfile e distribuiu o jornal, sabe? E assim, como ele já era muito bonito na época, né? E aí ele deu continuidade e depois de 6 meses... Muito bonito, você está falando o Odair ou o jornal? O jornal. Os dois. Também. Opa! Grande abraço, nós já chegamos aqui no Café com Manteiga para mais um episódio desta quinta-feira. Olha, eu estou feliz hoje porque nós vamos falar de um assunto aqui, nós vamos falar de um jornal queridinho da nossa cidade. Para isso eu trouxe uma convidada muito especial, aliás, todos, o Marquinhos, para ele, todo mundo é especial. Sim, para nós aqui todo mundo é especial, só que essa é especialíssima, porque ela vai contar a história de um jornal querido nosso aqui, de muitos anos, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto. Primeiro eu quero saudar aqui o Pão de Queijo Xodó de Minas, né, a essência do pão de queijo mineiro. Quero falar do café caldense, o café das nossas montanhas, que tem cheiro, gosto e sabor do puro e verdadeiro café. A Evolve Kombucha, a nossa companheira que blinda o nosso intestino, nos dá um momento de felicidade dia a dia, né, todo dia, o dia todo, nos dá muito bem-estar, tá? E quero falar também da nossa parceira, a Marezine Financeira, o Socorro Financeiro, tá? Você pode conhecer mais sobre a Marezine acessando marezinefinanceira.com.br. No financiamento, no refinanciamento, no empréstimo pessoal, no consignado, tudo que você precisa, tá bom? Então estamos iniciando aqui esse podcast. Eu vou falar aqui com uma posse caldense, uma sulfurosa, né? E ela é a Cláudia Vasconcelos Camilo Pietro, ou Pietro, né? Prieto, isso. Ela é filha do meu amigo, grande amigo Odair Camilo e a minha grande amiga saudosa, a Lurdinha Camilo. Nós vamos falar aqui com a Cláudia Camilo do jornal Brand News, que é o jornal queridinho que eu estou falando aqui, claro que todo mundo conhece, né? E quem conhece, quem acompanha, ou quem leu pelo menos uma vez, eu tenho certeza que gosta e sabe de que nós vamos falar. Não é isso, Cláudia? Tudo bem contigo? Marquinhos, muito obrigada aqui pelo convite. Obrigado, nós que agradecemos. É uma honra e um privilégio, né, dividir com você essa horinha aqui, né, colega de profissão, da comunicação, e me sinto muito honrada e agradecida. Eu fico contente, Cláudia, porque o Café com Manteiga foi feito para isso, para trazer as pessoas que fazem coisas para a nossa cidade. E a tua família, o Odair Camilo, a sua mãe, né, a Lurdinha Camilo, foram as pessoas que fundaram o jornal Brand News, trabalharam nele por tantos anos. Né? E eu quero lembrar, gente, assim, que a Cláudia ela é formada em comunicação pela PUC Minas, ela ficou por alguns anos em Campinas, ela fez um estágio em Campinas, trabalhou lá em Campinas e veio para Poços para assumir a responsabilidade dos negócios junto com a família. E cá está a Cláudia batendo um papo com a gente para contar tudo isso. Quando você fez o teu estágio e trabalhou numa empresa, qual foi? Eu me formei em comunicação social, né, pela PUC de Campinas. Sim, e eu consegui um estágio no Correio Popular na área de arte e variedades, né? Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Fiquei lá um tempo, não foi muito, né, mas o suficiente para eu começar a entender como é que funcionava uma redação, né? Porque você sai da faculdade, ou dentro da faculdade mesmo, você tem aquela curiosidade. E na época era redação mesmo, né? Máquinas de datilografia, aquela coisa bem bacana. E fiquei um pouco tempo, mas aí eu percebi que eu tinha que voltar, né? Porque o teu foco era já o meu pai Brand já News, tinha né? o jornal, né? Ele já tinha, acredito que uns 15 a 15 anos que ele já fazia, né? A edição mensal do jornal impresso. Tocava ele e a Lurdinha. Ele e minha mãe. A minha mãe, desde o primeiro número,
ela já começou a ajudar. Ela é jornalista, não? Não. A minha mãe fazia parte social, sim, né? Mas ela diga-se de passagem, muito bem feita, super bem feita, né? Ela sempre foi autodidata. Todo e qualquer evento que ele chegava no dia, estava lá. E o Odair junto, né? Também. E o jornal, ele nasceu dentro de uma escola de inglês, Brasil e Estados Unidos. Meu pai era professor e a ideia era que fosse um jornal só da escola. Tá. Mas aí ele já fez, na época, né, um trabalho diferenciado, porque o jornal ele já tinha o papel sulfite, ele tinha a parte de literatura, de cultura, e ele começou... O jornal foi lançado no aniversário de Poços, 6 de novembro de 75. Então, meu pai conta que ele foi no palanque durante o desfile e distribuiu o jornal, sabe? E, assim, como ele já era muito bonito na época, né? E aí ele deu continuidade e depois de 6 meses... Muito bonito, você está falando o Odair ou o jornal? Os dois. Também. É que o Odair, ele é um cara bonito de coração. Sim, e tudo mais. Com né? certeza. E eu sei que ele deu continuidade e viu que tinha ali um campo, né, para ele explorar e tal. Legal. Ele já tinha começado a vender algumas assinaturas, aí ele teve aquela responsabilidade de dar continuidade. Então, logo, após que 6 meses, aproximadamente, ele começou a tocar sozinho o jornal. E na primeira edição, né, a gente tem isso encadernado, sabe? É muito... e era bem diferente, né? Uhum. Ele era preto e branco e tal. Você tem a primeira edição, você tem? Nós temos aliás, todas, né? Todas. A encadernação de todos os números, né? Então, assim, com essa encadernação, você vê toda a trajetória e as melhorias que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então, se eu chegar e falar amanhã, falou, Cláudia, olha, no dia 15 de janeiro de 1978, aconteceu um fato assim, assado. Se a gente noticiou, tá lá. Então, a gente, na verdade... Aí você vai naquela edição e vê. Tem. Você sabendo a data, né, a gente tem como consultar. Uhum. E, inclusive, a gente vai conversar agora com o pessoal do museu. Né? Meu pai já teve essa ideia há um tempo atrás, porque a gente tem 2 arquivos das encadernações. E a gente quer passar um deles para o museu, porque eu acho que eles podem também digitalizar toda a encadernação, né, todos os exemplares, e para o pessoal poder acessar. Eventualmente alguém me pede para fazer alguma consulta, né, tirar uma cópia e tal. Uhum. Então, assim, eu acho que por ali, Marquinhos, passou muita coisa, assim, muita coisa significativa da cidade, né? Porque sempre teve, o jornal ele sempre teve essa preocupação de mostrar o lado empresarial, as boas iniciativas, né? Notícias de bom gosto, né? Então, ele era um jornal que só trazia coisa boa, né? Na verdade. A gente sempre de festa, por exemplo, de eventos, de coisa nova que chegava para a cidade, de empresas novas. A única coisa que era fugir um pouco, mas assim que também fazia muito sucesso, era o Pegando no Pé, né? Que foi uma coluna que meu pai começou a fazer com pseudônimo. E ali a gente conseguia colocar... Era ele que pegava no pé? Depois eu comecei a ajudar, às vezes as pessoas às vezes mandavam alguma colaboração, mas a gente começou a colocar ali coisas que a gente não estava concordando, do poder público, né, de coisas da cidade, né? Uhum. Então, assim, o pessoal já abriu o jornal no Pegando no Pé, né, que é uma coisa que gerava mais curiosidade, e em segundo lugar, e não sei se em segundo, talvez em primeiro... E o nome é bem sugestivo, né? A minha mãe, que fazia parte social, um caderno todo focado nessa parte, ela tinha a famosa pimenta, né? Então, toda edição, na primeira página do social, ela sempre dava uma puxadinha de orelha, sem citar nome, sabe? Uma coisa muito sutil, mas muito inteligente, e as pessoas ficavam assim
esperando, né? Porque o jornal era mensal. Mas tipo o que, por exemplo? Ela chegasse, muito questão de comportamento, sim, sabe? De pessoas que pisaram na bola e tal. Exemplo, num evento alguém fez algo que... Isso, coisas assim e de vários assuntos, né? Então, assim, o curioso é que as pessoas diziam pra gente que estavam ali aguardando o jornal. E tinha aquela coisa, né? Ai, será que ela vai falar de mim? Será? Os homens tinham muito essa curiosidade, né? A gente saía, depois que entregava o jornal, a gente apurava isso, né? Muito interessante. E é uma coisa, assim, que deu muito certo, né? Que foi uma tacada da minha mãe. E como outras, né? Que ela teve grandes ideias, né? Minha mãe sempre foi... porque aí à medida que você vai desenvolvendo, vai trabalhando, você começa a desenvolver, aparecer mais coisas, você começa a pensar, falar, eu podia fazer assim, e uma coisa vai puxando a outra, na verdade. A minha mãe, ela tinha muitas ideias, sabe? Ela era mais, assim, avançada em termos de propostas, de querer fazer coisas diferentes. Meu pai já meio conservador, e eu ficava ali no meio do caminho, né? Tentando... Você tinha quantos anos nessa época? Olha, quando eu fui fazer faculdade, eu tinha 17, depois eu voltei, eu acredito... Por volta de 20 e poucos anos. Eu fui assim, o Marquinhos, assumindo aos poucos. Né? Eu comecei a ajudar com texto, depois outro texto. E meu pai sempre à frente, né? Fazendo toda a parte e tal. Mas depois aí a gente, né? Tem aquela coisa de querer também tomar conta, né? Sim. E fui pegando mais tarefas e tal. No final das contas, eu acabei fazendo bastante. Tá, né? Então desde criança você tinha essa coisa de cabeça. Por exemplo, quando você foi para Campinas para fazer comunicação social, você já foi, né? Vou lá, vou voltar e eu quero trabalhar no jornal. Era assim ou era mais ou menos verdade, um pedido ou até? Posição não acredito que eu coisa não esse perfil. Imposta. Né? Não foi, era não. Foi uma coisa bem natural, né? Sim. Eu me lembro quando meu pai chegou e disse, né, que ele ia fazer um jornal. Na época, né, eu achei assim, sei lá, surreal, né? Falei, nossa, que esquisito, né? Fazer um jornal. Ele fazia o que na época? Meu pai era professor de inglês e português. Só era professor só. Na escola de inglês e no Dom Bosco, né? Ele lecionou muitos anos lá. E assim, foi uma opção natural e foi muito bom. Me satisfaz muito. Eu participei de todas as etapas do jornal, que ele era preto e branco, depois ele virou colorido, a gente foi aumentando o número de cadernos, né? Então, assim, é uma trajetória muito bonita. E me diga uma coisa, qual foi esse? Você tem lembrança de uma primeira participação sua numa edição do jornal que você olhou e falou, poxa vida, que legal. Sabe que a primeira matéria que eu fiz, não sei se você se lembra, aqui em Poços tinha um festival de música popular na URCA. Da década de 80, início de 80, mais ou menos 83. 80 e poucos, né? 80 e poucos. E eu me lembro que eu gostava e frequentava. Era um festivalzão, na verdade. Sim, Fruto da Terra, né? Eu me lembro. Eu me lembro que vinha muito aqui, já que você está falando, a gente começa a puxar, tá vendo? O Milton Carlos, aquele cara que fez samba quadrada, ele não saía daqui. O negócio era muito bacana, era muito legal. Era muito prestigiado, vinha muita banda de fora, muitos músicos de fora. Ele era campeão de ganhar festival. Aquele cara morreu cedo, né? Era muito bom. Então, e aí? Aí eu fiz um texto, a hora que eu vi publicado, eu não estava na faculdade ainda, naturalmente, eu assim fiquei muito encantada, né? Falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer mesmo. E em Campinas, quando eu fazia estágio também no Correio Popular, todos os dias saía matéria que eu tinha escrito. E assim, eu me lembro de acordar, eu morava ali na Anchieta, e eu acordava e já tinha jornal ali do prédio, e eu já abria a hora que eu via aquela matéria que eu tinha feito, né? Era um contentamento, assim, muito especial. Mas veja a minha coisa, quando os jornais que você via lá em Campinas, por exemplo, né? Vamos nem falar do jornal local, daqui a pouco nós vamos lembrar, claro, os jornais locais,
Mas quando você via, por exemplo, a Folha, o Globo, lembra daquele jornal que todo mundo falava que saía sangue, né? Notícias populares, sim, aquelas imprensa marrom. Então, aquilo ali, o que te deu de, vamos dizer, de aprendizado? E qual jornal foi? Foi, pô, isso aqui eu acho que é legal, né? Porque em Campinas tinha o Diário do Povo e o Correio Popular, que eles eram rivais. Orestes Quercia, não é? Isso. Inclusive, depois a gente começou a fazer impressão do nosso jornal no Diário do Povo, lá, que eles tinham um parque gráfico muito grande. Mas, então, eu acompanhava esses jornais e eram minha referência na época, né? E eu nunca gostei dessa imprensa marrom, sabe, Marquinhos? Eu sempre fui mais aficionada da parte cultural, né? Então, assim, eu me encontrei no que eu estava fazendo, né? É porque, na verdade, a tua formação é comunicação social, né? Porque na época a faculdade ela tinha isso. Você entrava na comunicação e depois você fazia opção. Por ou jornalismo, ou relações públicas, ou publicidade, né? Você poderia fazer, por exemplo, jornalismo com ênfase em comunicação social, é isso? Na verdade... Ou você chegava aqui e fazia isso? Eu entrei em comunicação e depois... Com ênfase em jornalismo. Isso. No terceiro ano que a gente fazia opção. E era uma coisa assim tão... Sabe, era tão mais simples, né? Não sei, era... Que quando eu passei para o terceiro ano... Eu me lembro que eu fiquei sabendo que a gente ia ter aulas, que a gente ia ter que fazer textos, né? Não tinha nem computador ainda, era máquina de datilografia. Eu fiz um curso de datilografia em Poços rápido, né? Nas férias, para chegar preparada para isso, né? E que até hoje a gente usa muito, né? Porque a base ali foi... Você ainda usa a máquina? Não. Então, quando o jornal começou, meu pai usava uma máquina de datilografia sueca, linda. Devia ser a máquina, ela está né? comigo atualmente, né? Assim, muito linda, assim. Então, ele fez aquela coisa. Depois de acho que um ano e pouco, aí surgiu a IBM Composer, que ela já era elétrica, né? Máquina desse tamanho. Não era muito grande, não, sabe? E aí ele já simplificou um pouco o trabalho, mas eu peguei essa época ajudando, que era muito trabalhoso fazer um jornal. Imagino. A gente tinha que digitar os textos, né, em pequenas colunas, recortar, né, no papel sulfite, recortava, montava os títulos com letra 7. Né? Depois, se tivesse alguma correção, você tinha que bater a palavra, pegar uma tesourinha com a pinça, colar em cima da palavra, né? E depois foi aperfeiçoando, aí surgiu a internet, os computadores. Puxa aqui, pronto. Tá. E aí as coisas foram ficando um pouco mais fáceis. Mas mesmo assim, a época do jornal, a gente pegou a época que era muito manual, né? Então, e aí também você devia ter uma equipe grande para... Não, o jornal sempre foi, a equipe do jornal sempre foi meu pai, minha mãe, eu, né? Naturalmente depois secretária, o boy, e uma pessoa para ajudar da parte de publicidade e tal. Mas a gente sempre fez de tudo, né? Sim, até porque no interior a área de comunicação, tanto de rádio, de jornal e até a TV do interior, todo mundo faz tudo. De apresentador até o café, né? Tudo. A verdade é essa. Até hoje ainda e na funciona época, assim. só lembrando, né, do jornal, ele sempre saía no final do mês, né? Por volta do dia 25 e tal, o pessoal já ficava esperando. Era mensal. Então, depois que ele estava pronto, tinha todo o processo de entrega, né? Que você tinha que colocar os endereços, saquinhos, etiquetas, distribuir por ruas, por números, tinha os motoboys. Então, assim, era um trabalho que não terminava ali, quando você terminava a edição, né? Então... foi bem trabalhoso, mas foi legal. Tá, e nós vamos falar aqui esse Jornal Toalha.
De 1986, né? Nossa. Então, quando eu antes de assumir, assim, de colocar a mão na massa mesmo no Brand News, eu fiz jornais de empresa em Poços, né? Da Celanise, da Alcoa, da Mineração, Sindicato de Hotéis, né? Fiz alguns jornais. E vindo de Campinas, que já era uma coisa que tinha lá, eu criei aqui o Jornal Toalha, que a gente chamava de Toalhinha. Tá. E tinha até um nome, Ilustrada. E o Reinaldo, na época, né, que é meu marido, ele já sempre foi artista, tal, e ele fazia os desenhos para mim, eu pegava as publicidades. Então foi um negócio muito, muito bonito, sabe? A gente entregava gratuitamente nos bares, e até hoje a gente vê alguma coisa nesse sentido, mas foi uma coisa inovadora, mas também não levei muito adiante, não, porque assim, o pessoal dos bares também demorou um pouco para entender a proposta, né? Eles recebiam aquilo ali no final de semana para colocar nas mesas, e era interessante que eu saía, depois que eu distribuía, o Reinaldo ia comigo nos barzinhos, né? Para a gente ver se estava lá. E quando eu entrava no barzinho e via que não estava a toalhinha lá, eu chorava, né? Afinal de contas, era o teu trabalho, né? Eu falava, puxa vida, um negócio tão bacana, inovador. Mas aí teve um tempo e foi bom, né? Mas as pessoas... O que eu estou tentando entender aí, já entendi o teu trabalho, né? Mas eu estou tentando entender de que forma que vinha o faturamento disso. Eu tinha, nas laterais, eu tinha as pequenas publicidades. Eu mesma que pegava, tal, né? Então, era assim. Tá vendo? Um faturamento muito pequeno, né? Ele praticamente bancava ali o custo que a gente imprimia ali no Dom Bosco. A gente sempre imprimiu ali no Dom Bosco, né? O início do jornal. E foi uma coisa assim, uma experiência, né? Mas passou. Então, passou. Você pode contar isso daí. Muito exatamente. Bom. Em 2021, o jornal já estava com 45 anos, né? Aí ele era 100% imprimido, é isso que eu posso... Impresso. Tá? Depois chegou a pandemia. Então, Marquinhos, a gente teve o jornal ao longo de vários anos, né? Foram mais de 500 edições, acho que 515, se não me engano, mensais, nunca deixou de sair, só teve um mês que atrasou, porque a gráfica em Limeira que a gente fazia, ela teve um problema, e teve um mês também que eu tive um problema de saúde e naquele mês a gente não entregou, mas depois continuou naturalmente. Então, assim, a gente tinha aquele compromisso da data e entregava na data ao longo de todos os anos, né, com muito profissionalismo, né? Tinha essa meta. Quando foi chegando próximo dos 45 anos, né, 44, 45, a gente já estava sentindo que a parte online, né, os jornais online, eles já estavam tomando lugar do impresso. Já isso quando você começou? Já estava acontecendo isso? Estava próximo da gente encerrar o impresso, eu já estava sentindo que já estava essa movimentação. Sim, mas antes da pandemia já existia essa movimentação? Antes da pandemia já estava, né, começando, muitos jornais já migrando para o online. Eles conseguiam manter o impresso também, mas já estava com esse encaminhamento. E fora isso, assim, uma coisa que foi determinante, a gente, como o jornal era mensal, você não conseguia entregar, apesar de o jornal ser grande, né? Tinha 30 e poucas páginas e tal, mas ficava muita coisa de fora, porque se acabava de entregar, saía alguma coisa, aí só ia sair no mês que vem. E a gente começou a perceber que o ritmo da comunicação estava muito acelerado, né? As pessoas estavam consumindo informação já muito vorazmente. Então, a gente pensou, não, a gente vai ter que migrar para o online, não tem outra alternativa. Mas a gente tinha, eu, pelo menos na minha concepção,
eu falei, não, a gente tem que chegar nos 45 anos, uma data redonda, né? Vamos encerrar um ciclo. Sim. Aí, quando chegou a pandemia, né? Que foi, acho que em abril, né? Que tudo fechou. Em abril. E aí eu me vi naquela situação, ou eu começo a mudar agora definitivamente ou não, né? Ou então a gente vai ter que encerrar. E a gráfica fechada, etc. Aí a gente correu, peguei todos os contatos, né, dos nossos, a gente tinha bastante assinantes, a gente pegou os contatos de WhatsApp, de e-mails, e o que eu fiz? De abril a dezembro, né, para encerrar esse ciclo, a gente fez o jornal da mesma forma, com o mesmo layout, né, usando o mesmo programa, salvando ele em PDF, né, que é a extensão que o pessoal conhece hoje, que eu já mandava para a gráfica. Só que ao invés de mandar para a gráfica, eu comecei a mandar para essa lista que eu já tinha, né, pelo WhatsApp, pelos e-mails. Então as pessoas até gostaram. E você sentiu? Porque aí elas viram que as fotos realmente eram bonitas, sabe? O trabalho também visualmente era até mais bonito que o papel, né? Naturalmente as pessoas começaram a cobrar, mas cadê o impresso? Vai voltar? Não vai voltar? Mas quando eu comecei a fazer isso, eu já tinha em mente que não daria mais para voltar. Você está falando isso daí, está me lembrando o seguinte, quando a Rádio Cultura migrou de frequência de AM para modulada para o FM, você acredita que teve gente, não foi um só, mas que, nossa, não vai mais ter rádio AM? Né? Aí um cara falou, mas sabe que não foi um só não. Aquele chiadinho, eu adoro aquele chiadinho. Não é você. Tudo, né? Tem de tudo. Você sabe que até hoje, assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, mas o impresso não tem mais chance de voltar? Eu falo, gente, o mundo está tão... né, uma movimentação tão corrida que não tem mais espaço, né? Os jornais estão, infelizmente, praticamente não existem mais os impressos. Hoje as grandes empresas jornalísticas, como o Globo e a Folha e outros jornais, está tudo online, né? Não tem mais aquilo. É isso. Aí, Marquinhos, continuando, eu comecei a ver o que a gente poderia fazer, né? Depois que encerrasse esse ciclo de 45 anos. E a gente já tinha um site, mas era um site assim que a gente pouco publicava. E eu comecei a ver que as pessoas tinham os portais de notícia, né, as empresas, tal. E eu falei, então acho que a gente vai por aí, né? Aí com a ajuda de um funcionário, a gente, né, elaborou aí esse formato, que é um site assim bem gostoso, sabe? Ele tem muito a cara do jornal, né? O conteúdo dele, a gente sempre está focando ali na parte de turismo, de cultura, notícias, continua sendo o mesmo propósito de ter notícias positivas, né, de empreendedores, a parte de saúde, turismo. Isso. E, então, assim, a gente conseguiu, aí foi em janeiro de 2021, a gente colocou no ar e eu falei, bom, o que a gente vai fazer com o site, né, que a gente chama de portal, para as pessoas acessarem todos os dias, né, espontaneamente. Seria assim, uma tarefa bem complicada. E aí eu tive a ideia de fazer o seguinte, a gente atualiza as notícias, né, as matérias de segunda a sexta só, tá? E nesses dias, por volta de 5 horas da tarde, através do WhatsApp, né, que a gente tem as listas de transmissão, eu mando um arquivo único para esses leitores que a gente tem, tá? São um pouco mais de 1.000. Nesse arquivo vão os links das matérias que eu atualizei no dia, certo? Então, as pessoas já gratuitamente, né? As pessoas recebem gratuitamente. Então, as pessoas já acessam ali, aí podem navegar. Aliás, o teu jornal nunca teve custo de assinatura, né? Ou teve? Teve. Era um custo simbólico, né? Mas, assim, também já me questionaram no começo. Muitos leitores também falaram, Cláudia, você devia colocar talvez o valor aí simbólico.
Mas eu acho que dessa forma ele está funcionando, sabe? Já são 2 anos, 2 anos e pouquinho. E quando você está contando isso com muita tranquilidade, mas você passou assim, sabe, meio medo dessa mudança. Gente, como é que vai ser isso? Estou acostumado a mandar em papel, agora vai chegar, será que o pessoal vai abrir isso, vai ler? Sim. E como é que foi o retorno disso? Então, eu, assim, aquela coisa de... Primeiro que eu não sou dessa geração nova, né, que tem o total domínio das ferramentas. Não somos, né? Não somos, né? A gente ainda tem aquela coisa mais antiga. Mas eu fui, né, me informando e fui me atualizando. Tem uma pessoa que me ajuda, a Bruna, assim, super me ajuda a fazer as publicações. Essa que já era funcionária sua. Já era funcionária. Uhum. Ela me ajuda a fazer as publicações. E assim, desde o início, eu estava insistindo bastante, fazendo divulgação também nas redes sociais, para o pessoal acessar, né? Mas eu acho que o primordial, Marquinho, é o fato das pessoas saberem que naquele momento ali, naquele horário do dia, elas estão recebendo esse conteúdo, que elas não estão pagando nada por isso, que acrescenta informação, conhecimento, né? Porque são matérias de cultura, matérias de saúde, a parte de turismo, que o pessoal gosta muito, né? Então, assim... E, assim, uma coisa que eu acho legal, eu não quis fazer assim, eu atualizo a matéria e já vou lá e mando pelo WhatsApp. Porque eu acho que todo mundo recebe tanta notificação o dia inteiro que eu não queria ser mais uma. Então, assim, agrupando isso num arquivo único, a pessoa sabe que é só aquele horário que ela vai receber, né? Então, assim, eu acho que foi uma tacada que eu acho que deu certo. Que foi esse horário que você mandou para mim hoje. 5, por volta de 5 horas. 5 e pouco, exatamente. Você falou em turismo. Hoje são quantas edições nós falamos? 545 edições, né? Quando a gente fez o impresso. Desde 1900. Então, a vantagem, sabe, que eu vejo, por exemplo, a gente tinha o caderno de turismo, né? Meu pai sempre foi o editor. Ele fazia as viagens, depois ele fazia as reportagens e colocava também matérias que recebia por e-mail, tal, de fontes, tal. Embora tivesse bastante coisa, era limitado pelo fato de só sair uma vez ao mês, certo? E consequentemente também ele era mais esperado, né? Isso, Só que hoje eu recebo muitas matérias, né? Tanto de turismo como de outros assuntos. Então, todo dia... As pessoas têm pelo menos 3 matérias de turismo bacana, né? Então, acho que isso foi um ganho. É que se você pegar, por exemplo, lá em 1975, final dos 70, 80, e as coisas mudaram, né? Assim, hoje o universo é maior nesse sentido, Sim. Você se aprimorou, né? Então hoje você tem mais, vamos dizer, mais subsídio para fazer o teu jornal, né? As mais pessoas, eventos, vamos dizer assim. Né? Os assinantes que recebiam o jornal, né, as empresas, as lojas e tal, o jornal impresso ele era muito aguardado, né? Porque ele sempre foi muito bonito, né, Marquinho? Ele é bonito. Né? E aí ele era aguardado e as pessoas recebiam ele no saquinho, etc. E tal. E aí ela passava para o filho ou para a amiga, tal. O jornal ele continuava circulando, mas ele era naturalmente limitado, certo? Sim. Hoje, quando você manda um link de uma matéria que você, por exemplo, abre, te interessa, você já pega ali, você já compartilha no seu grupo, os seus contatos. Então, assim, abriu muito leque, né, de pessoas que têm acesso, né? Porque se cada pessoa ali ela compartilha ali com seus contatos, então, é sinal de que mais gente está lendo, né? Exatamente. Me fala um pouquinho do Odair e da Lourdinha, né? Já que nós falamos de turismo, e eles eram o rei do turismo, né? Os reis do turismo, né? Rei e rainha. Viajaram o mundo inteiro, né? Do turismo e do social, né? Do turismo e do social, né? Mas eu estou falando do turismo, tanto o turismo, o nosso nacional, né, quanto as viagens internacionais que foram, não sei se você consegue enumerar os países que eles conheceram, né? Então, meu pai, assim, na grande maioria das vezes, quase todas praticamente, a minha mãe foi junto. Sim. Certo? Eu lembro de ver. Sempre cada colocava. lugar, hein? Sim, lugares maravilhosos.
Alguns poucos ele foi sozinho, né? Mais no começo, assim. Mas o jornal, como ele tinha muita credibilidade, meu pai sempre mandava também para os departamentos de turismo, né? Para as agências, para os hotéis, para os cruzeiros marítimos e tal. Então, ele também foi criando uma rede de contatos que as pessoas começaram a convidá-lo para poder conhecer os destinos turísticos para depois fazer as matérias. Uma vez eu conversei com o teu pai, ele me contou mais ou menos. É legal que você conta isso daí, sabe por quê? Porque existia uma curiosidade, né? Então, na conversa, eu jeito de perguntar, falei, daí, mas como... Porque ele chegava de uma viagem, tipo, ele chegava... de Paris, estava em outra, então lá em Londres. Passava um tempinho, já emendava com emendava, já estava lá no, sei lá, Emirados Árabes e tal. Aí eu falei, mano, nossa, isso deve... Aí foi me contando essa história aí. Então daí eram os cruzeiros, os hotéis, os resorts. Né? Então através dessa rede de contatos, ele começou a participar de feiras de turismo, aí no Brasil, fora do Brasil, cada vez mais, né, criando mais, né, um networking aí na época. E assim, com isso, grande parte das viagens que eles fizeram nos últimos anos foi totalmente bancada pelas cidades que os pelas convidaram. Agências de turismo também, né? Então, assim, ele ficava... Eu falo assim que minha mãe também falava muito isso. A grande sacada do meu pai, o que ele mais gostava era conseguir a viagem, né? Então ele ficava ali um mês negociando com o hotel e o roteiro, departamento de turismo e tal. Quando vê, ele já estava ali conseguindo tudo. Eu sei que eles chegavam, já tinha ali gente, guia turístico, credenciado, esperando, sabe? Então, muito assim, legal, né? Ficaram só em hotéis muito bons. A gente via. Então, assim, foi uma época muito... próspera, né? E assim, depois ele voltava, fazia as reportagens, e isso repercutia. Naturalmente eles recebiam lá. Sim, então tinha uma feira, tem uma feira de turismo que chama Powwow, americana, e meus pais participaram muitos anos. Então, assim, tanto essa como outras, eles escolhiam a dedo os jornalistas de turismo que iam. Então, assim, o cara escolhia o cara da Folha, do Estadão, sabe, de alguma revista e tal. E meu pai estava lá entre os 10, entre os 8, entre os 15. Só que legal. A credibilidade, eu estou falando que eu acho muito legal, assim, e quem está nos assistindo ou ouvindo também há de concordar comigo. Por ser um jornal de uma cidade do interior, sim, não é? E você chega lá junto quem com os são grandes, os convidados? Do Globo, Folha, Revista Veja, não é isso? Sim. E assim, ele ficava orgulhoso com muita razão, né, Marquinhos? Porque Poços de Caldas, do sul de Minas, né? Porque eles, foram assim, muitos lugares. Eu acho que foram mais de 270 viagens internacionais ao longo de toda a trajetória dele. Mais de 50 países visitados, né? Uhum. E no Brasil foi mais no começo, porque, curiosamente, era mais fácil conseguir uma viagem internacional do que uma nacional. Então, ele conseguia ir para... aquela história Santo de Casa do Pai Milagre? Sim, ele conseguia ir para Dubai, mas não conseguia ir para a pousada aqui em Campos do Jordão. Entendeu? Porque, assim, o pessoal lá fora tinha, ou tem, né? Não sei... uma visão assim bem mais amplificada, né, do que é turismo. E se bem que agora está melhorando aqui para a gente, eu acho, né, porque o pessoal está redescobrindo aqui o país, tal. Mas então assim foram conquistas muito importantes e eu tive o prazer de participar de 3 viagens dessa com os dois. Você foi para onde? Eu fui para Las Vegas. Legal. Lá a gente se hospedou no Beládio, né? Quer dizer, então assim, você vê que o nível era muito não sei, alto. Nunca tive nesse. Onde tem aquela baile das águas, né? A fonte das águas lá, muito bonito. Uhum. Depois a gente foi para New Orleans, tudo nos Estados Unidos. Uhum. E para Chicago, né? Maravilhoso e tal. E depois dessa época, né? Veio a pandemia e tal.
E o que a gente tem notícia agora é que muitos dos jornalistas de veículos impressos não são mais chamados, né? Porque agora eles priorizam os influenciadores digitais, os blogueiros, né? Então, assim, são novos tempos. Novos tempos. Novos tempos, né? Mas eu acho que enquanto durou, foi muito bom. Meu pai, ele está recuperando as crônicas que a gente está publicando lá no portal e, eventualmente, ele faz uma matéria sobre algum assunto geral, mas sempre uma viagem. E as viagens da minha mãe, né? Que não sei se você se lembra, em 2018, se não me engano, novembro, eles fizeram o lançamento conjunto de um livro de viagens. Está aqui o livro Pelo Mundo, né? O dela foi Pelo Mundo e do meu pai é Memórias de um Jornalista Globetrotter. E, assim, embora os dois livros fossem sobre turismo, as reportagens que eles colocaram no jornal, a visão e a escrita dos dois era muito diferente, né? Meu pai é um lado mais jornalístico, de reportagem, e minha mãe é uma coisa bem mais informal. Bem mais festivo, vamos dizer assim. Isso, né? Então, assim, com dicas de lugares e tal. Aquelas dicas ela que dava? Eles davam, né? Mais a sua mãe. Mais ela. E foi um lançamento... Foi um lançamento muito bacana. A gente fez uma noite de autógrafos no Palace Hotel, com parte da renda destinada à PAI, ao GAAPO, e vendemos os 2 livros juntos, né? A pessoa comprava os 2, um valor também não muito caro, né? E então as pessoas adquiriam os livros e com visões assim muito diferentes do mesmo lugar. Sabe? Então, assim, eu estava falando de um destino de formas bem diferentes. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Até o Lucas me passou a pergunta. A importância dos jornais, o local, o trabalho feito na cidade, os jornais locais. Como é que você vê isso? Principalmente o jornal do interior, né? Porque você estava falando, eu estava pensando. Você imaginou? Porque a tendência das pessoas... gostar de bobeira, você vê que a internet hoje tem muita bobeira, sim. E o que chama muita atenção, é mais fácil você fazer uma pessoa chorar do que uma pessoa rir. Então a pessoa gosta muito de desgraça, e o teu jornal nunca trouxe isso. Né? Sempre foi um desafio, né? Então, e como é que é a importância desses jornais locais, principalmente o seu jornal, com 45 anos, se manter, passar pelo que passou, né? Tá aí firme, né? No segmento dele, que é um segmento completamente diferente de tudo que eu conheci de jornal. Ele é diferente. Não sei se existe em outros locais, né? Outros países, ou até mesmo no Brasil, o que tem a mesma linha de edições, vamos dizer assim, né? Então, e conteúdo, né? Como é que você vê isso tudo? Olha, a gente teve aqui em Poços, né? Porque agora também os jornais também só estão praticamente todos aí online. Vários jornais, né? Inclusive para uma cidade do porte de Poços, acho que a gente até tinha muitos jornais impressos, mas também cada um tinha uma linha editorial, né? E muito bem definida, né? Então, assim, a gente nunca teve uma rivalidade ou uma preocupação em concorrer com a Mantiqueira, Jornal da Cidade, sabe? Poços. Nada, né? Porque, assim, é como você falou, né? A gente tinha uma linha editorial bem diferente, né? Única, né? Única. E, assim, você fala, mas será que as pessoas gostavam de ver notícias positivas? Sim. Sim, né? Claro. Mas, principalmente, eu acho assim, além do turismo, que tem um apelo muito, muito bacana, a parte social que a minha mãe fazia, né, com muita propriedade, ela também tinha um apelo muito grande, né, porque as pessoas gostavam de ver ali as fotos de pessoas bonitas, quem estava viajando, então, quem é quem. Né? Olha para você ver a diferença disso, quando a gente fala da edição, né?
o editorial do jornal, não sei se eu estou usando a palavra certa. Se você pegasse, por exemplo, depois do Carnaval, Carnaval 2003 em Poços de Caldas. Aí você vai ver um outro jornal, que eu posso até citar o nome aqui, Jornal de Poços, ou o Jornal da Mantiqueira, né? Você vai... A notícia que ele vai trazer ali, ela é completamente diferente da tua notícia. Você o enfoque, né? O enfoque é diferente, né? Porque eles vão contar, olha, aconteceu isso e tal. Você não, você vai falar o que aconteceu Lógico que você vai também, se você viu alguma coisa errada, né? O teu jornal não vai trazer acidente, não vai trazer polícia, o jornal vai trazer gente bonita, o que aconteceu lá no Café Colônia, por exemplo, que aquela festa que você estava lá e participou com a gente lá. O que aconteceu aqui na Pipoca do Povão, aqui na Barros Cobra, né? Então você vai contar aquilo tudo. Antigamente, à noite a terça-feira de Carnaval no Palace, segundo o Brand News, né? Nós estivemos lá. Era muito legal, né? Não é? Não verdade. Eu acho que é tudo uma questão de opção, né? A gente optou por fazer esse tipo de trabalho e o que eu recebo todo tipo de informação, né? Assim como os outros veículos recebem também dos acidentes, das tragédias, né? Eu tenho várias fontes, né? Não só em Poços, mas também fora. Mas a opção que a gente faz é por colocar notícias positivas, né? Então, assim, eu poderia usar desse subterfúgio para atrair pessoas, porque a gente sabe que as pessoas gostam, sim, né? De ver coisas... tragédias, etc. Mas eu acho que cada um está no seu quadrado, cada um está na sua área. Eu me lembro assim, né, que assim como a gente está com o microfone na mão, por exemplo, as pessoas gostam de a gente estar no ar assim, estou te ouvindo, manda um abraço para mim aqui, né, que nem hoje o Azé Zenu. Sim. Ele tá fazendo um trabalho aqui para a Prefeitura de Campestre e tal. Então ele falou, Marquinhos, ele mandou um WhatsApp para mim, estou te ouvindo todo dia no caminho de Poços da Campestre, né? Aí eu falei, Zé, você está indo que horas para lá? Ele falou, não, eu saio daqui 8 horas, né? E gasto 35 minutos lá, no máximo 40 minutos. Então, nesse intervalo, eu sei que ele está me ouvindo, sabe? É gostoso ter esse feedback, né? Aí eu já sei, o Zé já está na estrada. Zé, bom dia. Aí ele me respondeu, oi, Marquinhos, estou aqui. Né? Então, assim como as pessoas gostam de receber um abraço no rádio, um cafezinho caldense aí da melhor qualidade, viu? Assim como as pessoas gostam de receber um abraço no rádio, quem, por exemplo, estava num baile de carnaval, você toma sem açúcar? Tomo. Porque o café caldense você pode tomar ele com açúcar. Nossa, o cheiro está maravilhoso. De toda forma ele é bom. Então, da mesma forma que essa pessoa gosta de receber esse abraço, eles gostavam de aparecer também no jornal do Brand News, né? Você pegava num baile, na galeria do Palace Cassino lá. Porque assim, sempre representou o status, né? Quem estava ali é porque estava bem. A tua empresa saiu porque a sua empresa estava bem. É assim até hoje, né? Você conseguiu conservar isso. A gente está tentando, né? Tentando assim. Não, eu acho que você está assim, com maestria, na verdade. Mas é verdade. É um trabalho bem... a gente faz com muito árduo, amor, mas é bom, né? Mas eu acho que eu tive, né, tanto na minha mãe como no meu pai, exemplos, né, do que fazer. Então, assim, eu acho que eu tive uma base muito, muito importante. Então, assim, não tem como eu ir para outro lado, né? Eu tenho que seguir isso porque é um legado que eu recebi, sim, né? Então eu acho uma incumbência, uma responsabilidade muito grande. Porque algumas vezes você fala, não, vou dar uma desanimada, mas você fala, não, gente, né? A gente chegou até aqui, você não pode esmorecer, né? Na verdade é isso mesmo, porque eu trabalho com comunicação também, se bem que é bem diferente do teu segmento, mas tem dia que você vai rezando pro caminho, né? Porque tem dia que é difícil, né? E é tudo. Às vezes você não tá legal, mas você tem que entrar no ar, você tem que falar. Você tem que, né? O rádio tá ali com o microfone aberto e nós temos que falar com as pessoas. Né? As pessoas não querem saber se você tá bem ou mal. Ele não tem nada com isso, né? E assim é o trabalho, não é só o nosso segmento, não. Do Lucas, de qualquer um aí. Cada dia tem dia que dá Oxe. Né?
Mas aí vamos persistindo, né? E aí você vai dar uma viajada, vai tomar um café, vai dar um passeio, né? Toma um cafezinho. Toma um café caldense e aí vai. Fala uma coisa para mim. Qual que é a tua... Vamos voltar aqui, porque naturalmente você tem quantos filhos? Não, eu não tenho filhos. Você não tem filho? Não, e qual que é a tua expectativa? Qual que é o futuro do teu jornal? Como é que vai ser isso? Até porque você não tem filho. Eu tenho uma sobrinha que está terminando agora o curso de publicidade aqui na PUC. Assim, até o momento, ela até fez um estágio com a gente, mas assim, não teve um interesse ainda manifestado de continuar esse trabalho, né? Então, assim, é uma incógnita. Não sei se a gente vai ter uma pessoa que vai suceder, certo? Tomara que tenha, né? Tomara que tenha, né? Mas eu acho que isso faz parte, de repente aí aparece uma pessoa que vem agregar, né? Porque por hora a gente é uma equipe muito pequena, então de repente a gente, né, tem uma surpresa aí de estar uma pessoa aí querendo entrar nessa área, fazendo uma parceria, né? Acho que tudo a gente tem que considerar. Assim, acho que a gente, hoje, depois dessa pandemia, né, Marquinhos, acho que a gente aprendeu que a gente tem que viver o aqui e o agora, né? Antigamente, eu acho que a gente pensava muito a longo prazo, a gente viu muitas pessoas aí que se foram. Então, assim, eu acho que a gente tem que, lógico, a gente tem que trabalhar com uma perspectiva de futuro. Né, tem a parte de a gente, sei lá, de repente começa a postar vídeos também no portal, é uma tendência. Tem aí algumas ferramentas, né, que estão chegando aí para revolucionar. A gente sabe que elas existem, ainda não chegou assim para a gente, mas chegando a gente vai ter que se adaptar, porque não tem outra alternativa, né? Se você quiser prosperar e continuar, você tem que entrar, né, nessa brincadeira. Mas assim, é uma coisa que me satisfaz, então a gente vai fazendo. Exatamente, né? Eu queria te falar, porque eu tô fazendo essa pergunta porque nada é eterno. Uma hora, não. Assim como eu vou ter que deixar o rádio uma hora, atrás vem gente. E no teu caso também, mas assim, você ainda tem um longo caminho. Mas como a gente sempre teve, eu sempre trabalhei assim com metas de prazo, né? Isso eu tenho, assim, uma coisa que eu gosto de pensar dessa forma. Quando a gente estava com 15 anos, a gente pensava, vamos chegar nos 20, sempre assim com datas redondas, né? Vamos chegar nos 25, tanto que a gente fez vários coquetéis em datas redondas, né? Aquela coisa social que foi muito bacana e tal. Agora, a gente está com 47, então a minha meta é chegar nos 50. Então, é ambicioso, né? Nesse contexto que a gente está vivendo de incertezas. Você está falando de 3 anos. Mas assim, eu acho que o tempo está passando tão rápido também, né? Que eu acho que dá para a gente. Então eu vou dar uma melhorada na sua meta aí, que eu acho que você está muito bonita, muito nova. E você vai ter que trabalhar mais tempo. Eu vou dizer, você tomara, tá falando, né? Tomara. Eu vou te dizer que você está falando de mais 3 anos, pois eu digo para você mais 10 anos, mais 15 anos. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Vamos ver, né? O tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Eu acho que você tem... Agora Você tem profissionalismo e saúde para isso. Até porque você tem hoje quantos colaboradores? Tenho a Entre Brum. colunista e... sim, vamos falar, né? A gente não o pode William deixar... é um grande colaborador. Você dá mais trabalho para o William. Botar ele para trabalhar. Desde o jornal impresso, Marquinhos, a gente sempre teve os nossos colaboradores, né? Que... através de colunas, cada um na sua área. Passaram pessoas lá pelo jornal, assim, com muito conhecimento nas suas áreas. A gente teve colunas de espanhol, de inglês, de economia, cultura, assim, muito variadas, arquitetura, música e tal. Quando a gente começou no online, eu falei, gente, a gente tem que continuar, né? Lógico que as pessoas vão mudando, né? Algumas continuam e outras vão aparecendo e tal. E o William,
Desde o começo, quando eu resolvi fazer dessa forma, né, online, eu já falei com ele, falei, William, você vem aqui comigo, né? Desde 2021, então, ele está com você. E aí, porque eventualmente, ele já colaborava, mandava um texto e tal, mas aí ele assumiu o compromisso, ele tem a coluna dele, chama Contexto, toda segunda-feira. Né? Ele me manda lá as crônicas, tal, muito bacanas, as pessoas gostam muito. Tem a Carol Afonso, que fala sobre mídias sociais, que ela é super expert no assunto. O Rodrigo Lee, que é da época do impresso, que fala sobre música, né, das dicas, tal. Tem o Jean Benetti, que ele é sommelier de cervejas, que ele escreve sobre isso. Agora a gente começou, faz menos de um mês, chama Batom na Xícara, que é um pessoal que tem um clube de assinaturas, que é a Ângela Caruso e a Mônica. Também vão falar sobre cafés especiais, já começaram a coluna. Olha, são assim, eu não posso... tem o Getúlio, que fala sobre makes, cabelos, etc. Getúlio, né? O Getúlio Lana, do estúdio, JG. Nossa, eu posso não estar lembrando, mas são mais de 10 colaboradores, fora a coluna do meu pai, né, que são duas, uma sobre viagens e a outra... Que ele faz até hoje. Que faz, e a outra... Ele tem viajado ou não? Não, mas agora já está começando, a pulguinha já está começando a coçar ele de novo. Desculpe, eu acho que eu posso fazer essa pergunta. Seu pai está com quantos anos? 84. 84. E da minha mãe, né? Eu comecei, quando o jornal online completou 6 meses, com o material que eu tinha já salvo do livro e algumas crônicas publicadas no jornal impresso, eu falei, não, vamos colocar uma coluna também com as crônicas de viagem dela. E nessa brincadeira já são mais de 80 crônicas que eu coloquei. Uma vez por semana eu coloco. Né? Agora eu estou resgatando coisas assim da década de 80, sabe? Crônicas que são muito atuais, de viagem, né? Muito bacana. E aproveitando, Marquinho, que eu estou falando da minha mãe, né? Eu falei para você a hora que eu cheguei aqui. Amanhã seria o aniversário da minha mãe. Eu queria até lembrar, eu falei, não sei se eu falo, se eu não falo. Que bom, que ótimo que você está falando. Então amanhã é uma data assim que vai ser muito... especial, né? Porque, já está sendo, né? Minha mãe completaria 81 anos, né? Que sempre foi uma pessoa super jovial, super astral maravilhoso. Né? Mas amanhã também vou se completar 1 ano e 10 meses do falecimento dela. Infelizmente, né? Mas assim, ela deixou um trabalho maravilhoso, né, um legado indescritível, e eu tento me espelhar no que ela foi, no que ela representa para todo mundo, né, que tem uma legião aí de fãs assim, enorme. Então você está entendendo por que eu estou dizendo que o teu jornal tem ainda mais 10, 15 anos pela frente? Por isso. Porque você tem o seu pai que ele pode não estar 100% na frente do jornal, até porque ele não tem essa necessidade hoje. Tem você, seus colaboradores, né? Ele sabe que é um legado que ele está deixando e que você tem competência para fazer isso. E a sua mãe, que onde ela está, ela deve estar assistindo a gente aqui, deve ver o que você está falando aqui, mas assistir a gente por aí. Então, vamos considerar que esse podcast veio a calhar, né? Para fazer uma homenagem para saudosa Ludinha Camilo, que completaria amanhã 84 anos, 81. Né? 81. Teu pai que está com 84. Né? Já vai para 85. É isso. Que coisa boa te receber. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, nossa, acho que eu falei bastante, né? O Reinaldo fala, você fala muito, viu? Quando você dá entrevista, você fala muito. Ele fala que você fala muito? Não, fala muito. E, só te agradecer, né? Porque falar sobre o jornal é muito gostoso, né? Eu participei de várias etapas desse processo todo, são muitas histórias.
Até a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre tudo, né? Bastante tempo. Mas eu sempre gosto muito de relembrar algumas coisas, de destacar, né? O que eu recebi, né? Eu recebi de presente, tento dar continuidade da melhor forma possível, né? Dou o meu sangue, dou a minha paixão por isso. E agradecer, né, a oportunidade. Hoje você só faz o jornal, né? Faço. Só o jornal. Só e o dia inteiro e todo dia e o negócio Tá vendo como é que você tem vitalidade, tem braço para isso? É isso. Então tá bom. E para falar com você, então, jornal Brand News, né? Você tem algum outro endereço? Então, eu sempre, quando eu coloco alguma coisa assim nas redes sociais, eu falo, gente, se alguém quiser receber gratuitamente as matérias, deixa seu contato que eu adiciono nas nossas listas, né, de transmissão. No WhatsApp a gente tem o número, né, mas no Instagram tá no meu nome, Cláudia Camilo, no Facebook é Jornal Brand News. Então, assim, só entrar em contato. Então, se entrar no Google lá, bater Jornal Brand News, matou a charada. Isso, não tem problema nenhum. Isso, é facinho. Né? Tá bom, Cláudia, muito obrigado, viu? Obrigada, Lucas. Legal, gente, eu falei com a Cláudia Vasconcelos Camilo Prieto, né? A Claudinha Camilo veio falar com a gente aqui e ela contou um pouco pra gente sobre esse jornal maravilhoso que tem 45 anos, que é o jornal da nossa cidade, o Brand News. Legal? Quero aproveitar aqui, falar mais uma vez do pão de queijo Xodó de Minas, a delícia do pão de queijo Xodó de Minas, o café caldense que nós acabamos de saborear. Espero que você tenha gostado do cafezinho caldense, tá? A Evolível Kombucha, o chá, né, que nos dá, que blinda o nosso intestino, né, e nos dá momento de bem-estar todo dia, o dia todo. E a Marezine Financeira, né, o financiamento, o refinanciamento do seu carro, né, o dinheiro que você precisa na hora que você precisa, não consignado, empréstimo pessoal, seja lá o que for, a Marezine está sempre junto com você. Para conhecer mais é marezinefinanceira.com.br, tá? Você pode também na loja física da Marezine, na Minas Gerais, número 664, fica bem em frente à prefeitura. Se quiser alguma informação rápida, pelo 3721-9022. Obrigado, Lucão. Cláudia, um beijo para você, leva um abraço para todos lá do Brand News, para o teu esposo, né? Para a tua sobrinha aqui, quem sabe ela vai chegar aí e tal, né? E a você, muito obrigado. Tá aí mais essa edição. Espero que você goste, fica o tempo todo com a gente, dá um like aí, dá uns tecos para nós aí que vai ser bom. Bom, forte abraço, até a próxima quinta-feira, fica em paz, vai na fé. Tá.